Olá pessoal, aqui é o pastor Silvano, nós estamos aqui para mais uma lição do estudo de Romanos, hoje a lição de número 3. E nós vamos estar tratando exatamente do capítulo de número 1 de Romanos. Começaremos com aquela no primeiro capítulo, quando nós demos o título para o capítulo número 1, naquele esboço que nós vimos na aula passada, o gentio peca. Bom, nós estamos indo do princípio de que você já leu todo o livro, você já leu os 3 capítulos como nós sugerimos e que você tem seguido realmente as nossas orientações, que você está pronto para dar continuidade a esse estudo. É muito importante que você decore o esboço de sermão, o esboço de Romanos. Você precisa guardar quais são as 6 grandes divisões. Se lembra delas? Aquela que fala, que nós colocamos lá do lado direito, o problema, a solução. Você se lembra quais são? Qual o assunto de cada capítulo? Por exemplo, aqui nós temos o assunto do capítulo de número 1. O assunto do capítulo número 1 é o gentio peca. E o assunto do capítulo de número 2? Qual é o assunto? Você se lembra qual é o assunto do capítulo de número 8, do capítulo de número 12, e do 16, e do 1? Epa, é preciso saber todos, você precisa conhecer todos os assuntos, tá bem? De que Paulo fala nos capítulos 9 a 11, por exemplo, e de 1 a 3, de que ele está falando? Aqui nós queremos que você retrate com uma só palavra. Aqui aquelas 6 grandes divisões que nós traçamos. Lembre-se que em qualquer estudo e aproveitamento o que você terá de aproveitamento em Romanos vai ser proporcional ao tempo que você estiver investindo. Se você tem mais tempo para se dedicar à leitura, com certeza você terá mais resultado. Bem? Voltando a reforçar o uso do caderno, não deixe de fazer anotações. Quem anota aprende mais. E nós vamos agora começar o esboço do capítulo 1. Vocês lembram que na lição anterior nós traçamos um esboço de toda a carta de Romanos. Agora nós vamos traçar um esboço somente do capítulo de número 1. E enquanto nós lemos, enquanto nós vamos realizando leitura em nossos textos, é sempre bom a gente bombardear o nosso texto com perguntas do tipo quem, como, onde, por quê, quando isso aconteceu, por que aconteceu, aonde aconteceu, como aconteceu, né? Quem provocou esse acontecimento, quem estava lá, enfim, vai fazendo perguntas aí para o seu texto, que isso é muito importante. O esboço do capítulo de número 1, o gentio peca, nós poderíamos começar com o ponto número 1, o tópico de número 1, colocando Paulo apresenta a si mesmo. Versículo de número 1 nós vamos encontrar isso. Vamos ver daqui a pouquinho. O tópico de número 2, Paulo apresenta o seu assunto. O assunto de Paulo é o Evangelho, versículo 2 a 7, que é profetizado no Velho Testamento, cumprido no Novo Testamento, em Jesus Cristo, versículo 3 e 4, e oferecido ao mundo. Então nós temos aqui três subtópicos nesse tópico de número 2. E o tópico de número 3, o terceiro ponto do nosso esboço, Paulo apresenta o seu propósito nos versículos 8 a 17. Em relação a eles, então, os subtópicos A e B, Paulo está apresentando o seu propósito em relação a eles, em relação aos romanos e em relação ao Evangelho. Qual era o propósito de Paulo em relação aos romanos e qual era o propósito de Paulo em relação ao Evangelho de Cristo.
E o tópico de número 4, né, o nosso quarto ponto desse esboço, Paulo apresenta o problema. E qual que é o problema? O problema é o pecado, que vai dos versículos 18 até o versículo 32. Então vamos ver como que ficaria. No versículo de número 1, Paulo apresenta a si mesmo. Você leia aí na sua Bíblia, conforme está escrito. Pode ser que a sua versão esteja um pouco diferente dessa. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O tópico de número 2, né, o segundo ponto, Paulo apresenta o seu assunto, o Evangelho, versículo 2 a 7. Profetizado no Velho Testamento, versículo 2, que diz: o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Veja Gênesis também, capítulo 3, versículo 15, e Isaías 53. Seria interessante você parar nesse momento o vídeo e dar uma conferida nessas duas referências, tá bem? E o subponto número 2, o subponto de número 2, ou letra B, aqui do capítulo do ponto número 2, é cumprido no Novo Testamento em Jesus Cristo, versículo 3 e 4. Que diz o versículo: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Nesses versículos, nós observamos que Paulo vai ressaltar a humanidade de Jesus como descendente de Davi e a divindade de Jesus como Filho de Deus. É importantíssimo essa observação aí. E ainda um terceiro subtópico, a letra C, oferecido ao mundo, versículos 5 a 7, que diz: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, aí vai mostrar nesta carta que Jesus Cristo foi oferecido ao mundo. O ponto de número 3, Paulo apresenta o seu propósito, versículos de 8 a 17, e ele vai apresentar o seu propósito em relação a eles, aos romanos, que vai versículo 8 até o 13, e com relação a isso ele diz da intenção dele de visitá-los. Está aí a leitura. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Fortalecê-los, né? Vamos ver aí o que Paulo, com relação a visitar aos romanos, né? O propósito de Paulo, ele coloca aqui para nós, né, no versículo de número 11, uma das intenções dele era fortalecê-los. Né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dons espiritual, para fortalecer. Paulo tinha um propósito. Paulo queria, ainda que Paulo já tinha ouvido falar, né, da igreja de Roma como bênção, mas ainda assim ele entendia que ele tinha alguma coisa a compartilhar e alguma coisa que poderia ainda fortalecer a fé daqueles cristãos. E ter fruto, versículo 12 a 13. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. É interessante isso quando o bom obreiro, né, ele nunca pensa só no outro, ele pensa nele e no outro, ou no outro e também nele. Vocês sejam mutuamente encorajados pela fé.
Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aqui já cabe uma pergunta, olha só. Você lembra lá em cima quando nós falamos bombardear o nosso texto com perguntas, né? Meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Que fruto? Né? Qual fruto Paulo pretendia colher? Assim como tenho colhido entre os demais gentios, né? Que fruto é esse que Paulo se refere? Em relação ao Evangelho, versículos 14 a 17. Sua paróquia é o mundo, incluindo todas as classes sociais e intelectuais. Né? Paulo não tinha barreira, Paulo não estava preso a um lugar, a uma cidade, a um bairro. Né? O mundo era o lugar dele para ele evangelizar. Sua disposição é total, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E aqui cabe uma pergunta, ou uma aplicação. Qual a nossa disposição? Qual é a minha disposição? Qual é a sua disposição com relação a pregar o Evangelho? Versículo 16 e 17. Seu Evangelho é uma dinamite, afirma Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo é muito importante que você decore, que você guarde, memorize. Memorize, é muito importante. Versículo 16 e o versículo 17, principalmente o versículo 16, quando ele começa dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então, meus irmãos, amigos, nossos queridos alunos, visitantes, você está de uma forma ou de outra assistindo a esta videoaula, nós agora precisamos responder a algumas perguntas. Essas perguntas que estão sendo expostas aqui. O que você aprendeu sobre o autor e os destinatários dessa carta? Bom, com relação a isso, sobre o autor e os destinatários dessa carta, nós falamos na lição de número 2. Você tem já como responder isso. O que você aprendeu sobre a origem do Evangelho? Evangelho significa boas notícias. Qual é o seu conteúdo? Veja 1 Coríntios 15, 3 e 4 antes de você responder. Tá? Dê uma conferida lá. Questão de número 4. Você já conhece a graça que Paulo menciona no versículo de número 7? Leia o versículo de número 7 e você responde se você já conhece a graça que ele menciona. Quinta pergunta. E a paz? Paz aqui não é ausência de guerra ou conflito. Né? Muita gente pensa quando tudo está em paz, né? Tá tudo uma maravilha. A paz que nós estamos falando é justamente aquela paz deliciosa, aquela paz interior que nós sentimos, mas no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio das dificuldades. É essa paz que é mencionada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, como que você se sente com relação à paz? Veja também essa referência de João capítulo 14, versículo 27. Tá bem? E o que você pode dizer a respeito dos versículos de 8 a 15? De 8 a 15. Qual parece ser o propósito de Paulo a escrever para os irmãos em Roma? Qual seria?
Isso aqui nós vamos ver dentro dessa relação de versículos aí de 8 a 15. Né? Você pode incluir também o versículo 5 e 6, que vai te dar uma noção. Que tipo de relacionamento Paulo está procurando estabelecer com os romanos? Como ele faz isso? O que Paulo menciona especificamente nesses versículos 8 a 15? Por muitas vezes Paulo se propôs ir até Roma? Sim ou não? E por quê? Quando você vê um pecador, sente-se devedor a ele ou acha que está fazendo um favor quando ele fala de Jesus? Né? Qual é o seu sentimento quando você se aproxima de uma pessoa para falar de Jesus? Como você acha que Paulo se sentia? Você pode dizer como Paulo diz no versículo 15? Você pode dizer como Paulo dizia no versículo 15? Você está pronto a anunciar o Evangelho? Em que sentido você acha que você está pronto? Você está num consultório aguardando ser atendido. Alguém se senta ao seu lado. Como você poderá iniciar uma conversa sobre Cristo? Ao término de uma reunião, 3 ou 4 pessoas estão ali falando sobre a economia do país. Como você fará uma ponte para comunicar o Evangelho de uma maneira atraente, cativante, sem chatice nenhuma? Tenta escrever isso numa folha de papel. Né? Que literatura você sempre leva no bolso para não perder boas oportunidades que Deus já preparou para você? Existem tantos folhetos evangelísticos, então a sugestão é que você tenha, escolha 1 ou 2 folhetos diferentes e na medida em que você estiver andando, viajando ou com alguma pessoa, dependendo do que ela falar, você às vezes nem precisa falar nada. Um folheto que você entrega para ela pode fazer toda a diferença quando ela lê. Um bom soldado de Jesus Cristo anda sempre municiado, está sempre com alguma coisa para entregar ou para falar sobre Jesus Cristo. Bem? Bom, nós vamos terminando essa lição por aqui. Tenha uma ótima e abençoada semana. Lembrando que Romanos 8, 18, hoje é uma esperança, mas um dia ele será uma realidade. Você dá uma olhadinha lá, Romanos capítulo 8, versículo 18, já vai dando uma olhada, tá bem? Deus abençoe você. E eu peço também que você esteja orando pela nossa vida. Não, né? Às vezes a gente tenta fazer algum tipo de trabalho como esse que nós estamos apresentando, nós estamos fazendo, e nem sempre somos compreendidos com o tipo de trabalho que estamos propondo. Por isso nós somos carentes também da sua oração. Tá bem? Deixa seu comentário embaixo. Isso é importante também para nós sabermos como você está recebendo as nossas lições e até que ponto isso está sendo importante para você ou mesmo para alguém que você conhece que você está compartilhando esta videoaula. Tá bem? Um abraço, um grande abraço e Deus continue abençoando você rica e abundantemente.